começar com a Patrulha do Consumidor. Vamos lá. O caso da Thaís. A Thaís se casou em julho do ano passado e estava super feliz. Tinha tudo para ser um dia mais do que perfeito, só que, infelizmente, um prestador de serviço resolveu atrapalhar essa festa toda. O bolo e o bem casado não foram entregues na festa. Mas como? Festa de casamento sem bolo e bem casado não existe. Veja e entenda melhor esse caso. Thaís e Davi estão juntos há mais de 3 anos. Namoraram, noivaram e em julho do ano passado se casaram como manda o figurino. Todos os detalhes da cerimônia e da festa foram minuciosamente escolhidos pelo casal. Foi contratando todo mundo, assim, em 6 meses a gente fez tudo. E a gente conseguiu do jeito que eu queria. A decoração foi da cor que eu queria, com as flores que eu queria, o meu vestido também. A comida que eu queria, uma comida diferente, a gente conseguiu. Mas o que ninguém jamais poderia imaginar é que o fornecedor de um dos itens mais importantes da festa não honraria o compromisso. Corremos atrás de vários fornecedores, como já estava muito em cima, assim, próximo de, faltando 1 mês e meio para o casamento, e eu já havia quase que mudado o modelo do bolo, que eu não conseguia quem fizesse. Então o William, eu encontrei pela internet, e ele me levou uma amostra e ficou exatamente do jeito que queríamos. Os mini bolos, bem casados, exatamente da forma como pensávamos. Porém, para levar a amostra, ele nos exigiu um sinal. Foi pago o sinal. No dia que ele levou a amostra, nós pagamos o restante. E no dia da festa, ele não entregou o bolo. Aí vieram me perguntar, porque a única pessoa que sabia o telefone dele era eu. Procuraram na internet tudo, mas não teve jeito. Tiveram que vir falar comigo. Porque a Suzana, que foi minha assessora, ela tentou resolver tudo sem eu saber, pra não me deixar nervosa. E então ela ligou pra ele e falou pra ele que cadê os bolos, onde estava. E ele falou que o entregador tinha sofrido um acidente e que os bolos tinham estragado inteiros e os bem casados também, que não dava pra aproveitar nada. Sem ter bolo para servir aos convidados, Thaís tentou disfarçar, improvisando com o que era possível. O que me salvou foi o crepe, porque aí a gente serviu o crepe doce como se fosse o bolo. E os docinhos que minha sogra fez, a gente pediu para entregar na mesa, que aí ficou uma coisa diferente. Acho que foi o que o pessoal tinha imaginado, acho que eles devem ter pensado. Bom, não teve bolo porque tem crepe doce e teve doce. Docinho que foi bem diferente, os docinhos da mesa também. E aí a gente esperou, o cara não entrou mais em contato. Depois da festa a gente tentou falar com ele, ele não atendia mais nossas ligações, não queria mais receber a gente. Diante da frustração de não ter oferecido o famoso bolo de casamento aos convidados, a Thaís quer ao menos fazer valer os seus direitos de consumidora. Então eu queria pedir uma ajuda para vocês me ajudarem da melhor forma possível. No mínimo, o dinheiro de volta, que são R$ 1.600. Estão aqui conosco a Thaís e a mãe da Thaís também, a Marília. Uma frustração muito grande, porque uma festa de casamento sem o bolo, sem o bem casado, que depois os convidados levam como lembrança, realmente fica complicado. Inclusive, nós temos aqui, a Aninha vai mostrar, e a Tiziane também, uma ideia do que seria o correto, né, nesse dia da festa. Brito, olha só, o que nós preparamos aqui para poder ilustrar de como deveria ter sido no dia do casamento dela, do casamento da Thaís. Aqui nós temos o bolo, aquele bolo bonito, cenográfico, que é para fazer aquele momento entre os noivos, de partir, de fazer a foto, enfim, aquela coisa toda, da forma que os noivos escolherem. Aí, uma coisa que é tradição em casamento são os bem casados. Olha só que nós temos aqui da corzinha roxa, essa cor lavanda, para poder ilustrar. Que isso nunca falta em casamento, né, Tice? É verdade. Como tem aqui um bolo cenográfico, geralmente para a mesa ficar bonita, como a Ana disse, para os noivos fotografarem, né, juntos ao bolo, na verdade é servido esse mini bolo aqui, porque esse bolo é cenográfico, então esse mini bolo é o que geralmente os garçons eles servem para as pessoas comerem. Então isso é realmente o que faltou no casamento da Thaís, né, Thaís? Isso. Na falta
desses ingredientes que são fundamentais numa festa de casamento, é claro que a Thaís não iria desperdiçar esse grande momento da sua vida com choro e com tristeza. Eles improvisaram, fizeram a festa, o casamento foi legal e deu tudo certo. Porém, o dinheiro, Celso Russomano, R$ 1.600 não foi devolvido. Pois é. Aí, vamos deixar claro aí para você que está nos assistindo, de que quando o fornecedor vende alguma coisa e não entrega o que vendeu, ele praticou 2 crimes. O primeiro crime de afirmação falsa e enganosa, que é aquele da promessa de entregar e de você não receber. O segundo, a prática de estelionato, porque o estelionato, que está no Código Penal, diz o seguinte, que obter para si ou para outra pessoa, ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio é prática de estelionato e é crime. No caso da Thaís, é exatamente isso. Além de ele não entregar, ele disse para você que não vai devolver o dinheiro. Isso, ele falou assim que eu fui na casa dele para conversar com ele, pra gente tentar fazer um acordo. E ele falou que não vai devolver o dinheiro, que não vai tirar o conforto dos filhos dele para devolver o meu dinheiro. Aí eu falei, como não? Que se o dinheiro era meu, porque o que eu pedi ele não tinha entregue. Ele falou que era um problema meu, que era para mim ir atrás dos meus direitos, que ele não tá nem aí. Me fala uma coisa, ele disse que houve um acidente. Houve mesmo esse acidente? Até que eu saiba, não, porque a assessora... O que ele alegou? Qual foi o acidente que ele alegou? Então, ele falou que o entregador bateu o carro na marginal e tinha morrido. Falou que tinha morrido. Falou, só que a gente, pra descobrir uma que ele... tragédia. Então, mas aí pra gente descobrir que ele não tinha morrido, a gente foi, ligou e perguntou qual era o nome. E a assessora pediu a foto do acidente, a foto dos bem casados e os bolos estragados. Claro. E aí ele falou assim que tudo bem que ia mandar. E aí quando a gente conseguiu falar com ele depois, ele falou um nome de um homem que tinha morrido. Quando minha mãe ligou para ele, ele falou outro nome. E quando eu fui ver ele, ele falou outro nome completamente diferente. 3 nomes diferentes. Gente. Quer dizer que, na verdade, o acidente, então, foi com 3 pessoas, se é que ele está falando a verdade, né? O que parece aí é que ele realmente não cumpriu o que prometeu. Você chegou aí na empresa dele? Eu fui até a casa dele. A casa. Toda vez que a gente falava de ir na empresa, ele... Não, eu vou até aí para ficar mais confortável para você. Talvez nem exista a empresa. Então, talvez não. Ô Bruno, vamos ligar lá para William, porque nós vamos ver se vai devolver ou se não vai devolver o dinheiro. Agora, Porque não Thaís, é uma como que brincadeira você isso. chegou nesse lugar? Então, aí meu pai, por um acaso, tirou uma foto que tinha a placa do carro dele. E aí a gente foi até... Alô, William? É ele? Boa tarde, William. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem. William, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para mais de 150 países pela Rede Record Televisão. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, Ticiane Pinheiro, Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Thaís e a Marília, mãe dela aqui. Você conhece as duas? Conheço. Pois é, então, ela veio aqui reclamar de que ela contratou para o casamento dela os bolos individuais e os bem casados e você não entregou. Como se não bastasse não entregar, ainda se nega a devolver o dinheiro. É verdade isso, William? Aí eu discordo, Celso. Então vamos lá, queremos te ouvir. Tá, então foi assim, tá? Teve todo um problema com a chocolate de cia. Admitimos o nosso erro, tá certo? E... Qual o problema que houve? Qual o problema que houve? De atraso e não ter entregado os produtos dela. Admitimos o nosso erro. Tá, então, mas você não entregou absolutamente nada do que foi contratado, né? Nada. Não entregamos nada. Ok. Só que foi depois de muita conversa, teve uma negociação, até que o irmão dela e ela, e o noivo dela, que é no caso o marido dela hoje, tá certo? Veio até aqui, tá certo? Nós conversamos, negociamos. Foi até a sua certo? casa? Isso, até Tá. aí pegou e Mas por que falou você assim, não ó, marcou se com você eles na não- empresa, na sua empresa? Só terminar. Ah. Tá? Aí o que acontece? Ele falou, se você não conseguir depositar esse valor até tal dia, você entra em contato comigo, tá certo? Pra gente ver uma nova forma para você estar podendo pagar. Tá? Eu falei, não, tudo bem. Eu cheguei a mandar até mensagem pro irmão dela, tá certo? Que foi o irmão dela que me deixou o telefone, tá certo? Dele. Eu só Sim. que não obtive resposta, tá certo? E pagar, eu vou pagar sim. Vai. Você tá entendendo? Eu tenho esse dever a pagar. Claro que Certo? tem, né? É meu dever, Claro. tá certo? Agora, não tô me negando a isso. William, não foi isso que a Thaís nos falou. A Thaís está aqui com a gente, ela quer falar com você. Pode falar com Pode ele. ser, pode botar.
Então, o que a gente combinou foi que eu fui até sua casa de surpresa. E aí, chegando aí, você falou que não ia pagar, que você não ia tirar o conforto dos seus filhos para me pagar, que se eu estivesse achando ruim, Thaís, eu fosse atrás. Thaís, vamos ser práticos. Eu estou admitindo o nosso erro, já foi admitido o nosso erro para você antes, estou admitindo agora, tá certo? Só que, você está entendendo, foi feito combinações, infelizmente não teve como a gente cumprir na data que teu irmão estipulou, tá certo? Tanto que eu mandei mensagem pro celular do seu irmão, tá certo? Pra gente poder se encontrar, certo? Ou ele vinha aqui, que ele falou que no caso ele ia vir aqui, certo? Pra gente tá vendo uma outra forma pra gente tá pagando vocês. Você tá entendendo? Não nos negamos em nenhum momento a te pagar. Nunca William, falei então pra já que que eu não ia você te pagar. já que você quer pagar, então como é que a gente vai fazer isso? Qual é o prazo para você fazer o ressarcimento, a devolução da quantia paga monetariamente atualizada, como manda o Código de Defesa do Consumidor? Ela não está nem pedindo perdas e danos, porque ela podia pedir perdas e danos. Afinal de contas, uma noiva que se casa sem bolo e sem bem casado, na pior das hipóteses, muitas noivas dizem, né, Ana Hickman? Ela estava comentando que isso dá azar, é isso, Ana Hickman? É uma coisa que assim, a noiva, quando a gente prepara tudo, eu não tive uma festa de casamento quando casei, mas eu fico imaginando como será no futuro, que eu pretendo um dia fazer isso para renovar os votos com meu marido. Que eu quero ter o meu bolo, quero ter o bem casado. É um sonho, né, de toda noiva. É sonho, e toda aquela mulher. coisa, tudo que der errado, a gente brinca, fala, isso aqui não vai dar sorte no casamento. É uma coisa que a gente fala, então, é uma frustração enorme para a pessoa. verdade. Principalmente para a noiva, porque ela imagina, ela fica sonhando com aquilo, muitas vezes desde garota. E aquele dia chegar e alguma coisa sair fora do lugar, por mais que eles tenham conseguido levar numa boa, com os docinhos que foram feitos pela mãe, com os crepes doces, não é a mesma coisa. Mas fica Cícero, tranquilo. imagina você sem bolo no teu casamento. Eu acho que é um sonho, realmente. O que teria acontecido se você tivesse... Você se casou com o Justo. Se você não tivesse o bolo, não tivesse os bem casados no teu casamento? Talvez meu casamento teria dado certo até hoje. Talvez o bolo e o bem casado foi o que deu errado no meu casamento. Então, Thaís, com certeza seu casamento vai durar por muitos anos e você vai ter muita sorte, viu? Obrigada. Eu tenho e-mail. Bom, William... Oi? Que situação, hein? Já imagina uma noiva sem... Você deve ter pensado bastante no que aconteceu, né? Porque Não, sim, Celso. ficar Sim, sem bolo pensamos. e sem os bem casados no casamento, olha, que tristeza. E ainda que a assessora dela não contou nada para ela, só ficou sabendo em cima da hora para ela não ficar nervosa. Imagina se ela ficasse sabendo antes de entrar na igreja a situação que estava o casamento. Como é que ela ia ficar? Não, eu entendo, Celso, eu entendo. Celso, da mesma forma que foi combinado da outra vez, você está entendendo? A Thaís sabe disso, tá certo? Eu consigo resolver isso com ela, certo? Monetariamente corrigido, tá certo? Num prazo de 30 dias. Mas, William, não sei se ela aceita. Você aceita 30 dias? Deixa eu falar uma coisa. Ele já firmou um acordo conosco e não cumpriu com o acordo. Por isso estou aqui hoje. Ele firmou um acordo para pagar em 4 vezes até dezembro. Só que ele não cumpriu. Tem um e-mail aqui com todas as datas que ele nos passou. A Marília, a mãe dela está falando que você não cumpriu. Agora, só quero te fazer uma colocação. Pergunta para ela que o filho dela não tinha vindo aqui para a gente pegar e ainda me propôs. A Thaís estava presente na hora que a gente estava conversando. Tá certo? Se eu não tivesse condições no dia de pagar, tá certo? Se eu podia entrar em contato com ele para a gente estar fazendo uma nova negociação para poder entrar nos eixos e eu estar pagando isso aí sem mais transtorno. Ele tem no mínimo 5 telefones nossos, 5. Se ele tentou só em um do meu filho, em algum celular, que nem sempre dá sinal. Mas em nenhum momento ele me ligou e nem ligou para minha filha. Em nenhum momento. Bom, William... Simplesmente não cumpriu. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é se vocês aceitam. Se vocês aceitarem, Thaís e Marília, nós vamos acompanhar. Agora, William, veja bem, se você não cumprir o que você está falando publicamente, você pode ter certeza que você vai virar caso de polícia e eu vou aí pessoalmente, tá bom? Tudo bem. Tá? Então, é o seguinte,
Vocês aceitam? A gente acompanha? Bom, se ele cumprir com o que ele está falando, a gente aceita. Porque a nossa intenção não é prejudicar ele no trabalho dele, é só deixar claro para que isso aconteça com outras pessoas. Porque, gente, é uma frustração muito grande. Claro. Imagina. Né? Foi muito Frustração tempo planejando. e prejuízo. É um alerta que vocês estão dando, Eu né, havia às outras avisado para pessoas. ele, eu conversei várias vezes com ele e ele não me retorna as ligações. Bom, William, 30 dias, então nós vamos acompanhar aqui e voltamos para mostrar que você cumpriu o que você está prometendo, tá bom? Tá ok. Tá ok? Tá ok. Tá, muito obrigado. Ok, agora Um abraço. Celso Russomano, aproveitando esse caso aqui, aproveitando essa solução, como é que uma pessoa que vai casar, que está montando a sua festa, organizando, como é que ela pode evitar um dissabor? Qual é a dica do caso? Pois é, as dicas, né? Em primeiro lugar, você vai contratar pela internet, veja o endereço físico. A gente cansa de falar isso aqui e vamos continuar repetindo, porque tem gente que não sabe. Então veja o endereço físico. Elas não conseguiram chegar na empresa até hoje para ver se existe a empresa, né? Não conseguiram, só foram até a casa dele. Então não sabem onde exatamente existe, se existe ou não essa empresa. Segundo, não pague tudo antecipado. Elas pagaram uma parte, depois acabaram pagando tudo antes da entrega. Moral da história, não receberam absolutamente nada. Quando você paga um pouquinho, e no máximo, eu falo sempre aqui, 40%, é muito até. Se você puder pagar 15, 20, 30, negocia, paga o menos possível. No dia da entrega você quita o resto. Você fala, eu pago em dinheiro para você, mas você tem que me entregar. Essa é a segunda dica para você ter um pouco mais de segurança. Ponha no papel. Não fica só no e-mail, elas ficaram no e-mail, infelizmente, elas não sabiam, agora já estão descoladas, não vão fazer mais isso, mas não fica só no e-mail, põe no papel e assina, pega o RG, o CPF, todos os dados de quem está te vendendo e o CNPJ da empresa para você ter um pouquinho mais de garantia e bom casamento. As dicas do caso, espero que isso agora seja resolvido, a gente vai depois verificar junto a vocês aí se o dinheiro foi devolvido, é o mínimo que esse comerciante tem a fazer, né? Porque não, o Brito, na tela do seu computador, o site é lindo, maravilhoso, porque eu vi. Muito bonito. A gente Muito viu bonito. aqui Muito também as bonito. imagens. Muito bonito. Foi o que chamou Na a hora de atenção. entregar é que são os 500. Por isso, a tela é virtual, a tela não existe. O que existe é o endereço físico. Vai atrás. Muito bem. É isso aí, boa sorte, viu, Thaís? Com certeza Obrigada. daqui um mês você tem seu dinheiro na mão. Claro que não vai ter o bolo, não vai ter os doces, mas pelo menos a justiça vai ser feita, viu? Obrigada. Agora vamos para um outro caso, que é da consumidora Kátia Andressa. Ela é comerciante, adquiriu uma máquina de sorvete expresso, pagou R$14 mil pelo produto, mas sorvete que é bom, a máquina não faz. E o pior é que a empresa não atende os telefonemas da consumidora para solucionar o problema, né? Bom, a Kátia está chegando aqui com a gente e eu queria saber... Vem cá, Kátia, eu queria saber... Seja bem-vinda. Pode vir, seja bem-vinda, senta aí com a gente. Bem-vinda, Kátia, bem-vinda. Ô, Kátia, você pagou R$14 mil nessa máquina que não faz nenhum sorvete. Eu queria saber, há quanto tempo você comprou essa máquina? 2 anos e alguns dias. 2 anos e alguns dias, e você não consegue solucionar o problema? Não. E quando você liga pra lá, nada acontece? Antigamente eu ligava, ele nunca estava. Aí eu até pedi pra minha cunhada ligar, né? E aí ela ligava, e quando ela ligava, ele estava. Só que aí a moça falou assim, ó, que ele não pode atender agora. Só que na hora que eu ligava, ele nunca podia. Tava em São Paulo, que essa máquina que eu comprei lá no Rio Grande do Sul. A gente tem uma máquina aqui, aliás, é a sua máquina, que não funciona direito, que faz o sorvete, já vem derretido, e aí não adianta que ninguém Ou vai às querer vezes sorvete parece assim. churros. Vamos lá fazer o teste. Vamos lá. Oba, vamos lá. Vamos ver. A Kátia Vamos ver se que veio- funciona ou Não, não né? funciona a máquina. Seria oba se a Expresso máquina... gelato, hã? Ô, Kátia, Seria oba me se a diga uma máquina coisa. funcionasse. É. Ó, a Eu tô máquina é vendo- essa aqui, né? A máquina é essa aqui, mas eu tô vendo que a Kátia, assim como eu, também vai ser mamãe. Esse Você aqui tá é o de marido quanto dela, tempo? viu? 7 meses. 7 meses. Quero dar parabéns pra você Obrigada. e pro Fica seu lá do lado marido. dela, Bom, Eduardo. com certeza essa máquina aqui é a fonte de renda da família. Não. Não é? Seria pra ser, mas não Seria é. uma das. Seria. Mostra o que tá acontecendo com ela. Ela tá Assim, ó. funcionando Peraí, aqui, fica aqui tá do lado, ligada? só pro pessoal ver em casa aí. Sim, ó. É assim, começa com o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ou às vezes não sai mais nada, ou às vezes, né, sai churros. Quanto me você contou? cobra pelo sorvete? Não entendi. Quanto você cobra pelo sorvete? Quanto custaria o sorvete? 1,50 1,50? casquinha. Faz um pra mim. Peraí, eu não entendi. Às vezes sai churros. Ó, no caso essa já não saiu. Ó, Olha, já não tá saindo direitinho. já tá tudo mole. Pode tirar mais Tudo um pra mole. gente ver. Olha só, pra você de casa,
A galera que vai na praia, na praça, vai comprar o sorvete de casquinha, ele tem que sair bem firminho. Aí tá esse daqui mais tá mingau. pra um mingau, uma mousse do que Tá um parecendo, sorvete, né? né? Uma mousse gelada. Quer tirar Mas é o mais um? seguinte, quando ela pede pro técnico ir lá, o técnico faz a demonstração, faz 2 ou 3 como a gente tá fazendo aí, e para e não faz absolutamente mais nada. Mas quando ele faz demonstração, fica bom o sorvete? Não, mas fica assim, olha, tá vendo? Tá aguado. Fica mais ou menos. Aí, no 5º ou 6º, ou a máquina trava, ou vira, parece um churros, fica tudo empedrado. Então, no caso, essa é a segunda máquina, né? Já trocaram a máquina. trocaram uma vez? A primeira tava malemar, mais ou menos. Essa é a segunda, tá pior do que a primeira. Deixa eu pedir mais um pouco de copo aqui pra produção, porque assim, os 3 primeiros Pega pra mim, por favor. já saíram muito moles. Eu queria tentar tirar mais um, porque assim, esse sorvete ele tem que sair muito firminho. Imagina assim, aqui no estúdio nós temos ar-condicionado, tá fresco. Imagina um dia de calor na rua. Eu não pago R$1,50 por um sorvete aguado desse Vamos lá, jeito. mais Acho um. que Eu já nenhum escutei muitas consumidor piadas por pagaria, causa né? disso. E pelo Ó, contrário, reclamaria No caso, na ó, hora. vamos no outro sabor, tá vendo, ó? Saiu, durinho. Saiu durinho. Até o de Saiu. creme saiu mais bonitinho que o de chocolate. Olha o que aconteceu com o de chocolate aqui do lado. Mas geralmente o primeiro sai bom, né? E depois que começa a derreter, é isso? Primeiro, segundo, ou só sai a Às calda. vezes o 3º, 4º, 5º, depois, como tem movimento, aí o negócio começa a ficar ruim. A máquina tá pingando. Você comprou essa máquina por R$14 mil. 14 mil reais, dei E 4 mil certamente de você tem que entrada. trabalhar durante um bom tempo para poder recuperar esse valor, né? Para o pra negócio poder começar a começar dar a lucro. lucrar. Pois é, ela Mas eu pagou... só tive prejuízo, porque pra chamar a atenção das criançadas, eu comprei casquinha, M&M, né? Floquinhos, um monte de coisa. Agora, quanto tempo faz que você trocou a máquina? Bom, ela Mais trocou... de um ano, ela quase trocou- 2 anos. Ela 2 anos, trocou a máquina há praticamente. mais de um ano. 2 só anos, que né? a segunda veio com o mesmo problema, ou pior, É mesmo? não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Agora, tira mais, pode tirar no... Olha o que aconteceu com o seu chocolate. Ó. Esse já foi melhorando. Saiu um pouquinho Às vezes melhor. melhora, então... Olha a Às diferença, vezes então. Dá pra piora. gente ver, ó. Olha a Mas ainda diferença. continua não sendo um sorvete que eu compraria. Não tá show de bola ainda, Tá, né? tá tá derramando fazendo meleca. tudo. Tá derramando tudo. Não saiu o sorvete. Vamos voltar lá pro sofá. Sim. Bom. Eu acho que a gente vai ter que optar por um cafezinho, porque o sorvete não deu certo. Ou sorvete tá churros, ruim. né? Agora é o Porque às vezes seguinte, vem vê se tá pedrada. ruim. Vem cá. O Celso vai conversar, vamos tentar conversar com o dono da empresa que te vendeu essa máquina aí. Olha, porque- olha o que é mais grave nessa história. Assistência técnica vai lá, arruma, fica um pouquinho bom. Aí ela pediu, olha, fique comigo o dia inteiro pra gente ver o movimento aqui e ver se o sorvete sai em ordem. Porque a maioria sai ruim. Aí o cara da assistência técnica disse pra ela, não, eu não vou ficar porque o dono da fábrica não me paga. Então não vou ficar, não vou voltar mais aí. Aí ela vai no dono da fábrica, o dono da fábrica promete que vai trocar a máquina por uma melhor, com 2 motores. Diz que vai entregar, não entrega, Nada. não acontece Pra mim nada. poder pagar a diferença de 4 mil reais, mesmo assim, nada. Aí ela foi pro Juizado Especial de Pequenas Causas. Ah, agora vai resolver. Na justiça vai resolver. Eles não conseguem citar por precatório o dono da fábrica porque o endereço que está no contrato, tá aí o contrato? Pega para mim. O endereço que está no contrato lá no Rio Grande do Sul, que é a fábrica do Rio Grande do Sul, ninguém consegue citar, não acha ninguém lá. Nunca acha em que ninguém. cidade do Rio Grande do Sul? Pois é, olha, Expresso Gelato, Canoas. tá certo? Expresso Gelato. Aqui tem o endereço da fábrica na garantia e entregar, achar que é bom nada, ó, termo de garantia, tá aqui, ó. 0 grau refrigeração limitada. Fica na Rua Luxemburgo, 690, Rincão dos Hamburgo. Ilhéus, Novo Hamburgo. Conheço Rio essa Grande do Sul. cidade. É na Grande Porto Alegre. Terra dos Calçados, uma cidade muito bacana. O pessoal conhece muita gente de lá. Exatamente. É, Novo a gente- Hamburgo é uma cidade maravilhosa. Infelizmente, o oficial de justiça não consegue citar, o endereço não bate. Ela já foi 2 vezes na audiência, ninguém aparece e ela tá com o abacaxi na mão. Vamos ligar lá, Bruno, pra gente resolver o problema, porque aqui é o Brasil inteiro. Se a gente não resolver, nós vamos lá no Rio Grande do Sul. Não tem problema Nem de nenhum. abacaxi tá saindo sorvete. Olha que sorvete estranho que sai da máquina, né? Não pode ser assim porque é prejuízo na certa. Ô, Celso, e por lei ela tem que trocar, essa máquina deveria Então, ser trocada até ficar boa, nem que Já, seja tipo exatamente. 10 vezes. Exatamente. E Já se não acabou. resolver o problema, tem que devolver o dinheiro. Exatamente. Já acabou o prazo de garantia, só que parou de contar esse prazo porque nunca resolveu o problema. Então, a partir do momento que o negócio não funciona, isso é bom para você saber, você que está em casa aí, vai uma diquinha para você.
Toda vez que você comprar um produto, esse produto não funciona, a partir do momento que o fornecedor foi avisado de que ele não está funcionando, cessou a contagem do prazo da garantia, do prazo decadencial. Ou seja, não existe decadência, não conta mais prazo, cessa, para. A partir desse momento, você vai ficar com o produto lá e a garantia não vai contar mais, porque eles geralmente costumam fazer o seguinte, vai deixar rolando. Alô? Alô? Quem fala? Larice? Larice? Isso? É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record de Televisão, para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, Ticiane Pinheiro, Brito Júnior. Nós estamos recebendo aqui um casal que reclama de que comprou uma Expresso Gelato de vocês, é a Cátia e o Eduardo, e faz 2 anos essa história e essa máquina nunca funcionou direito. De que o proprietário da fábrica já veio aqui a São Paulo para resolver o problema, prometeu que ia trocar a máquina e nunca trocou. Com quem que a gente vai falar para resolver o problema? Alô? Alô? Será que desligaram o telefone? Alguém está na linha ainda. Acho que ela não deixou nem concluir o pensamento e já passou para alguém. Vamos ver. Ou desligou mesmo. Então, vamos lá, parece que desligou. Desligou. Como é o nome do dono lá? Odair. Odair. Vamos lá falar com o Odair. Vamos ligar de novo, por favor, Bruno. Ô, Celso, fazer o seguinte, desligar no telefone, mas a gente volta a ligar e vamos pedir para falar com o Odair agora, que é o dono da empresa. Enquanto isso, eu quero chamar uma outra coisa aqui, porque o nosso quadro, o Patrulha do Consumidor, tornou-se um verdadeiro sucesso. E não apenas por causa da sua boa audiência, mas principalmente pela seriedade como cada pessoa é tratada nesse palco. No ano passado foram mais de 300 casos, dá só uma olhada. Ponto das consumidoras! Em 2014, o consumidor já começou marcando pontos no programa da tarde. Ponto, vai. Ponto para a dona Marta. Legal. Obrigada. A cabeleireira Vânia de Souza comprou 2 televisores pela internet, mas elas não foram entregues. E depois que a consumidora esteve no palco do programa da tarde, o problema foi resolvido. Eu queria agradecer à Patrulha do Consumidor, ao programa da tarde, dizer que se não fosse por vocês, até hoje eu não teria conseguido resolver. E que se não fosse vocês, eu não teria nem as TVs e nem o dinheiro. E graças à Patrulha do Consumidor, eu consegui ressarcir o dinheiro. Outra cabeleireira que veio ao programa foi a Viviana Garcia, que também fez compras pela internet. Ela comprou 3 pares de tênis, mas 2 não foram entregues. E o que chegou... O tênis foi dos 2 pés esquerdo e o tênis é falso. A produção entrou em contato com um site e 1 semana depois, a solução. Oi, eu estou aqui para agradecer o programa da tarde, a Patrulha do Consumidor, a empresa Best Mania me fez o depósito no valor de R$3.000, que equivale a R$1.000 de cada tênis, cada par de tênis, né? E agora eu vou decidir se eu vou comprar, claro, em outra loja, ou então se eu vou gastar, se eu vou pagar minhas dívidas. Mas eu quero agradecer, muito obrigado mesmo pela ajuda, porque se não fosse o programa da tarde, a Patrulha do Consumidor, eu não teria resolvido o meu problema. Quem também está feliz por ter resolvido um problema é o Sérgio. O técnico de processos veio reclamar porque deixou o notebook para conserto numa loja autorizada. O equipamento ficou 34 dias lá em Santos. Recebendo o equipamento novamente aqui em São Paulo no dia 9/10, eu fui trabalhar à noite com o equipamento. Após 20 minutos que eu liguei a máquina, apresentou o mesmo problema. Eu fiquei indignado com aquilo. No palco, houve um contato com a assistência técnica e no dia seguinte, a resposta. Olá, Celso, Brito, Ticiane, Ana. Estou aqui para agradecer a imensa ajuda que vocês me prestaram na solução do meu caso do computador. Já estava há quase 90 dias sem solução e em 2 dias o programa resolveu. Já me encontro com o meu computador novo, já estou trabalhando, estou muito feliz e agradeço a todos. E como você diz, Brito, ponto para a Patrulha do Consumidor. E foi com enorme satisfação que a Patrulha do Consumidor ajudou a dona de casa, Amanda de Souza, reaver o dinheiro que pagou por um ultrassom que deveria ter sido gravado, mas não foi. Puxa
ela quiser, ela pode vir também e nós ressarcimos ela. Nós devolvemos o valor que ela pagou. Eu gostaria muito que, além da providência que você está tomando, e eu já te disse parabéns por estar devolvendo o dinheiro e cumprindo com a defesa do consumidor, que você tomasse uma providência em relação aos atendentes para que essas coisas não aconteçam com outras mulheres que estão grávidas, que estão no momento delicado da sua vida, tá bom? Queria agradecer ao Celso Russomano, à Patrulha do Consumidor, por ter me ajudado a solucionar o meu problema. Obrigada. E é para defender os direitos de consumidores como a Vânia, a Viviana, o Sérgio, a Amanda e você que em 2014 a Patrulha do Consumidor continua em ação. Não existe caso insolúvel para a Patrulha do Consumidor. Enquanto alguns insistem em puxar para trás o consumidor ou empurrar com a barriga os casos mais simples, desde os mais simples até os mais complicados do consumidor brasileiro, o Celso Russomano, a Patrulha, o Programa da Tarde, todos nós aqui estamos trabalhando para empurrar para frente, para avançar, para resolver as situações. Se em 2013 foram 300 casos resolvidos, certamente em 2014 não será diferente, porque o que tem de consumidor com problema, o Celso tem a paciência de ouvir as pessoas simples. E isso realmente é uma vantagem muito grande, porque quando a pessoa humilde, simples, começa a explicar um caso, não são todos, aliás, são muito poucos que têm paciência para entender, para perceber onde é que está o problema. Não é o caso do casal que está aqui, que são pessoas bem esclarecidas, são pessoas que já estão querendo colocar o seu próprio negócio, pessoas que não vão aceitar essa história da máquina de sorvete desse jeito, não. Daqui a pouco o Celso vai falar com o Odair, que é o representante. Parece que desligaram o telefone, eu quero crer que não. Nós estamos tentando ligar lá de novo, vamos continuar insistindo, porque se não resolver, não tem problema nenhum. Eu vou fazer uma visita a Novo Hamburgo, uma cidade maravilhosa, tem muita gente bacana lá, mas vou pegar no pé de quem não age na forma da lei, pode ter certeza disso. Ainda nessa área das máquinas que deveriam gelar, mas não gelam direito, a Mônica esteve aqui na última sexta-feira, a Mônica. Ela comprou uma geladeira faz 8 meses, só que o produto tem dado um monte de problema. Até a porta da geladeira caiu. Mas como? Geladeira nova. O Programa da Tarde, então, entrou nesse circuito aí para cobrar dos responsáveis uma solução imediata para esse assunto. Acompanhe como é que foi e na volta o Celso vai dizer como é que vai ficar a situação da Mônica, a dona da geladeira. Em abril do ano passado, a Mônica ganhou de presente do filho uma geladeira nova. O eletrodoméstico, que custou R$ 2.200, foi pago à vista, mas com pouco tempo de uso, a geladeira começou a apresentar problemas. Quando eu abro a porta, olha, ela simplesmente cai. E tem que abrir devagar, com cuidado para não cair no pé. E por causa de toda hora cair, as peças internas também se quebraram todas. E aqui, tudo começou com esse buraco aqui, ó, dos dois lados. Desde então, a consumidora tenta contato com a assistência técnica do produto. Eu perdi as contas das vezes que eu liguei e até agora eu não tenho nenhuma resposta. O protocolo continua o mesmo, você sempre me dá o mesmo protocolo, eu só mudo a data da ligação. Como é que eu tenho que fazer para resolver isso? Porque esperar, eu já estou esperando faz mais de 2 meses e meio. Continuar esperando. Tá ok, então. Muito obrigada. No palco do Programa da Tarde, os apresentadores dividiram a indignação com a consumidora Mônica. Você viu, sua primeira a porta despenca. Aí para colocar ela de volta, haja braço para fazer o movimento todo. Haja geladeira novinha em folha, já com todos esses problemas. Ainda que é de uma marca boa, né? Celso Russomano iniciou a defesa ligando para a assessoria de comunicação do fabricante. Boa tarde, com quem eu falo? Com a Beth. Beth, você é da assessoria de comunicação da Electrolux ou é do SAC? Eu vou transferir para a Luciana Morassi. Só um Não minuto, entendi. Tá? Eu vou transferir para a Luciana ou para a Renata. Tá bom, Luciana ou Renata. Ok, vamos conversar com elas.
Bom, elas não sabem que a gente está ligando. A gente aqui, gente, faz as reportagens e não avisa. Sabe por que a gente não avisa? Se a gente avisar, eles correm para tentar resolver o problema antecipadamente, né? Porque a gente vai colocar no ar, porque a gente vai defender o consumidor, etc. Então nós avisamos quando nós estamos ligando. Tem que ser assim, né? Porque senão nós não damos jeito nas empresas que não respondem ao consumidor, ou seja, que não atendem o consumidor. Apesar da espera ao vivo, nenhum responsável estava disponível para atender a patrulha do consumidor. A empresa está dizendo que não tem como atender essa nossa reivindicação, não tem como resolver neste momento, no dia de hoje. Então, como é que fica, Celso? Bom, nesse caso, nós vamos voltar com o caso na segunda-feira, né? Nós tentamos a assessoria de comunicação da Electrolux, são duas pessoas que atendem lá, eles não querem atender a gente agora, não tem problema. Se não resolver na segunda-feira, eu vou até a Electrolux junto com você. E hoje, pela segunda vez, a Patrulha do Consumidor vai cobrar explicações da empresa. Acompanhe agora no palco do Programa da Tarde. Ela quer uma geladeira para colocar os alimentos e não para fazer, não quer uma academia de ginástica para ficar, tira e põe essa porta aí, né? Fazer força não é um negócio neste momento da dona Mônica. Pode ser que ela tente montar uma academia depois que resolver a questão da geladeira, né, Celso? Pois é, mas aí, de sexta-feira para cá, a Electrolux entrou em contato com a gente e disse o seguinte, olha aqui, vou passar a ler aqui a nota da Electrolux. Segue o posicionamento da Electrolux sobre o caso da consumidora Mônica Garrido dos Reis Ribeiro. Aguardo de um ok do recebimento deste e-mail. A Electrolux informa que acordou com a consumidora a troca do produto pelo modelo DFW52, que ocorrerá em até 7 dias úteis. A empresa deixou seus contatos à disposição da consumidora para quaisquer esclarecimentos que façam necessários. Quem assina é a Renata Morales, que é da assessoria de comunicação da Electrolux. Agora eu quero saber, entraram realmente em contato com você? Entraram hoje. Entraram hoje? E aí o que aconteceu? Era umas 10 horas mais ou menos. Eles me ofereceram uma geladeira, pediram para que eu entrasse no site para verificar. Eu entrei e não gostei. Você não gostou? Não. Tá. Não é o mesmo modelo da geladeira que você tem? Oi? É o mesmo modelo? Era a gráfica de salário que a DFN 50 saiu de linha, eles me ofereceram a 52. Que é melhor? Então, mas as peças eram igual a minha, então eu fiquei meio com medo de... E aí você decidiu o quê? Que você... Aí depois eu falei, eles falaram que não tinha outra... Aí eu aceitei, mas insatisfeita. Aí depois de 10 minutos eles ligaram, trocando por essa que eles mandaram no e-mail agora. Que é essa a DFW52, isso. Que é um pouco superior à outra. Essa você viu no site? Essa eu vi no site. Aí você gostou? Gostei. Então nós vamos acompanhar, você está feliz agora, então? E trocando a geladeira, tá feliz. Mas aí a gente quer mostrar você com a geladeira nova. Tudo bem. Tá bom? E aí quando você tiver com a geladeira nova, no prazo de 7 dias úteis, a partir de sexta-feira, você nos avisa que nós vamos lá para mostrar que você recebeu a geladeira e que a porta não cai mais. Né? Espero, né? Não, vai resolver o problema, sem dúvida nenhuma vai resolver o problema. Sim. Boa sorte, caso em andamento da Mônica. E aqui temos também um caso que ainda não tem solução definitiva, porque esse casal que está aqui, Kátia e Eduardo, eles querem montar um negócio, mas a máquina de sorvete não funciona, o sorvete sai todo derretido, como a gente já pôde ver, inclusive, testando a máquina aqui ao vivo, né? E essa empresa é lá do Rio Grande do Sul, Celso. Pois é. É da região ali, de Novo Hamburgo, né? Na verdade, um bairro de Novo Hamburgo. Se não resolve, então vamos lá. Nós temos a ligação, Bruno? Nada, eles não atendem o telefone. Bom, a Larissa fugiu. Seguinte, deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Quando você vende um produto, você é obrigado a dar a garantia legal. A garantia legal é de 90 dias. 90 dias é a garantia legal. Passado daí, a garantia é do fabricante. Inclusive, este fabricante aqui, a Expresso Gelato, lá de Novo Hamburgo, põe no certificado de garantia deles exatamente isso que eu estou falando. Né? Ele põe no certificado de garantia a garantia legal de 90 dias, mais a garantia, deixa eu só achar aqui, mais a garantia que eles dão, que é de 9 meses.
Aqui, ó. A Gelato SG300 tem 9 meses de garantia contratual, mais 3 meses de garantia legal contra defeitos de fabricação. Ocorre o seguinte, quando o produto dá defeito, mesmo depois do término da garantia, e não é nem o caso aqui, dependendo do vício, dependendo do defeito, volta a valer a garantia se tratar de vício oculto, ou seja, um defeito escondido. Aqui não é nem o caso, porque aqui começou a dar defeito logo no começo. Aí trocaram a máquina de sorvete e a segunda também veio com defeito. E aí o fabricante, o dono da fábrica, o Odair, disse que ia resolver o problema, que ia trazer uma máquina mais cara, que ela teria que pagar mais quanto? A diferença é de R$4 mil. Mais R$4 mil, só que ela não fez o pagamento, ela já pagou até hoje 12 mil, a máquina custa 14, ela deve 2 mil que ela se recusa a pagar, por quê? Porque não funciona o produto. À medida que funciona, ela não se recusa a pagar. Então, parou de contar o prazo de garantia. E quem não dá garantia comete crime. O crime é de afirmação falsa e enganosa sobre a garantia, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Se o produto não funcionar, ainda caracteriza crime contra o Código Penal. Então, veja, se o Odair, lá da Zero Grau Refrigeração, que fica na rua Luxemburgo, 690, Rincão dos Ilhéus, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, não resolveu o problema, não tem crise. A Patrulha do Consumidor vai a Novo Hamburgo, nós vamos resolver esse problema sem dúvida nenhuma. E vocês vão com a gente. Eu não sei se você está de 7 meses, mas seu marido vai comigo lá. Nós vamos resolver o problema, porque senão é polícia, porque o negócio tem que funcionar aqui no Brasil. Não vai ser 0 grau, não. A temperatura vai subir nesse caso aí. Celso Russomano, ok, já entendemos. O casal também entendeu. Voltaremos a esse caso. E amanhã na Patrulha, o que você vai trazer? Pois é, amanhã na Patrulha do Consumidor, deixa eu pegar aqui que hoje nós estamos com vários casos. Bom, nós temos o caso de um portão que está quebrado, a pessoa está com um problema de segurança, encomendou o portão, pagou, não entrega o portão. Aí nós temos mais um caso, que é de uma loja de revestimento. E, finalmente, o caso da... bom, não vou ficar são muitos. São muitos casos que nós temos aqui da Patrulha do Consumidor. Você não perca, amanhã você vai conhecer um pouquinho mais do seu direito. Até lá. Obrigado, Celso. O que acontece é o seguinte... O Celso recebe dezenas, centenas de pedidos, de denúncias e tudo isso é checado. Depois se faz uma seleção por ordem de prioridade, aquilo que é mais emergencial, e aí então se decide o que vai para o ar. E essa prática é diária da Patrulha do Consumidor para atender a todos vocês que mandam suas cartas, seus pedidos, telefonam aqui. Agora, para ajudar todo mundo, precisa realmente, vou te falar, precisa de uns... Quantos anos você vai precisar para ajudar toda essa gente aí? Anos e anos e anos. Precisa de muita gente. Mas você sabe que tem uma coisa bacana, Brito? Às vezes as pessoas falam que conversaram com a gente ou que mandaram e-mail para a gente e as empresas resolvem antes de a gente conseguir. A gente liga para saber se resolveu, às vezes já resolveu porque falaram que iam procurar a Patrulha do Consumidor. Que então ótimo. Nós estamos fazendo aqui, né, Ana? Tice, Brito, nós estamos fazendo o nosso trabalho em defesa da cidadania, em defesa de você que nos assiste e nos dá audiência todos os dias. Muito obrigado.